A visita de Nicolás Maduro ao Brasil nesta última segunda-feira, 29 de maio, no Palácio do Planalto, a convite do Luiz Inácio, não significa, como os sequazes da extrema-direita têm propagado, qualquer coisa de posicionamento radical de esquerda por parte de Luiz Inácio. E muito menos significa um confronto aos interesses Yankees na América Latina. Eu me chamo Ana Nascimento e está no ar o programa A Propósito. Saudações de Nova Democracia a todos que nos acompanham. Está no ar mais um episódio do programa A Propósito que situará você, nosso espectador, acerca da situação política em desenvolvimento no nosso país e no mundo. Não esqueça de se inscrever, de curtir, compartilhar e também de deixar os seus comentários. Aproveite também para conhecer o nosso podcast disponível no Spotify e também em outras plataformas de streaming, onde você encontra todas as matérias apresentadas no nosso programa, nesta semana. E as nossas análises políticas você encontra no programa 1 se divide em 2. E a propósito, aproveite também para contribuir com a nossa tribuna popular, democrática e independente através do nosso Catarse ou do Pix que aparece aqui na tela. Dessa forma, a nossa tribuna permanece de pé no nosso compromisso de propagandear e noticiar a luta das massas do nosso país e do mundo. Vamos ao episódio de hoje. Bom, nessa última segunda, dia 29 de maio, o Luiz Inácio e o Nicolás Maduro se encontraram no Palácio do Planalto e realizaram uma reunião bilateral. A vinda de Maduro é parte de um encontro de presidentes da América do Sul. E a intenção dessa reunião realizada ontem entre ambas as partes é de restabelecer as negociações diplomáticas e econômicas entre Brasil e Venezuela. E, em particular, buscar sanar a questão da dívida pendente da Venezuela para com o velho Estado brasileiro. E também pela expansão das relações comerciais entre ambos os países. A recepção calorosa e amistosa de Luiz Inácio para o igualmente oportunista Nicolás Maduro despertou na extrema-direita análises diversas como uma suposta posição radical de esquerda de Lula. E seus atos de indignação pela democracia, liberdade, contra os crimes da humanidade e aos direitos humanos que eles propagaram nessas acusações pedem, pasmem, a intercessão do imperialismo Yankee pela prisão de Maduro aqui no Brasil. E os deputados de extrema-direita, como a Bia Kicis, o Nicolás Ferreira, o Zé Trovão e o Flávio Bolsonaro, para citar alguns exemplos, publicaram diversos tweets de indignação e pretensa defesa da democracia e enviaram cartas à embaixada Yankee pedindo a sua intercessão para que o Nicolás Maduro fosse preso em território brasileiro. E, por outro lado, outros apregoam que tal visita de Maduro é uma afronta aos interesses do imperialismo Yankee. Ambas visões, na realidade, não passam de tolice, veja bem. O imperialismo Yankee, diante da sua crise patente, que tem tomado lastros ao redor do globo, tem manejado sua política aqui na América Latina para garantir a sua influência e o seu domínio, que está ruindo. A título de exemplo, devemos ver a movimentação Yankee de envio de generais para o Brasil para garantir a consecução dos planos Yankees de dominação da América Latina, inclusive o acordo entre ambas as partes para promover treinamentos conjuntos entre o Exército Brasileiro e o Exército Yankee, em solo nacional, em solo brasileiro, sob a justificativa de ampliar a defesa contra ameaças e a sua estabilidade. Em um artigo publicado pelo monopólio Estadão, os Estados Unidos têm demonstrado preocupação com a crescente influência da China diante da crise política e econômica que acomete o centro do imperialismo norte-americano e ganha lastros a nível nacional e a nível internacional e principalmente nas suas zonas de influência.
Só para a gente ver o grau da crise, a chefe do Comando Sul das Forças Armadas Yankees, a general Laura Richardson, em uma declaração feita em março desse ano, demonstrou sua preocupação com a crescente influência econômica da China sobre os países da América Latina, o que para os Estados Unidos significa perda de controle comercial e é um sinal de alerta vermelho. Nessa declaração, a general diz o seguinte, abre aspas, nessa região, um pequeno investimento, seja em tempo, seja recursos físicos, financiamento ou colaboração, vai longe. Não precisamos gastar mais do que a China para vencer a concorrência, mas devemos estar presentes em campo e dar uma resposta veloz. Isso requer ter um orçamento oportuno. As soluções de continuidade são prejudiciais aos esforços dos Estados Unidos e das nações parceiras para se defender contra ameaças. Se não o fizermos, a China e a Rússia preencherão o vazio. E além disso, em visita feita ao Brasil, vários generais yankees firmaram acordos com as Forças Armadas brasileiras de cooperação conjunta entre ambas as forças para garantir esses planos de dominação, para que a Rússia e a China, enfim, não preencham esse campo vazio que a própria Laura Richardson deixou, e defender a influência yankee aqui no seu quintal. Em suma, isso quer dizer que o imperialismo yankee, em função da sua economia, está sofrendo uma forte tendência à estagnação, tem perdido terreno econômico na América Latina, embora siga sendo aqui o seu quintal. O que não quer dizer, por outro lado, que a sua dominação política esteja recuando, veja bem. E diante da expansão econômica chinesa sobre os territórios de influência yankee e também da influência do imperialismo russo, sobretudo na Venezuela, o imperialismo yankee remaneja sua tática em relação a Maduro. Neste sentido, alçar o senhor Luiz Inácio como uma figura de expressão regional, como uma liderança regional que pretende estabelecer e reatar acordos como fortalecimento de intercâmbio comercial entre ambos países, como, por exemplo, para superar a dívida com a Venezuela, a dívida que a Venezuela tem conosco, pegar mais petróleo da Venezuela, pegar mais produção de energia para o estado de Roraima. Inclusive, essa dívida pode ultrapassar os marcos de 6 bilhões de reais. Ainda não se tem definido o tamanho, o valor da dívida, a sua magnitude da dívida da Venezuela para com o Brasil, além de outros acordos entre ambos os países sobre a questão Yanomami e de falsa preocupação com a proteção do meio natural na Amazônia. Ou seja, expandindo ali a ocupação da Amazônia, tecendo ali relações comerciais e diplomáticas com essa nação, a fim justamente de neutralizar possíveis outras influências que não a Yankee aqui na América Latina. Ou seja, a visita de Maduro, ela não é, portanto, um posicionamento radical de Luiz Inácio à esquerda, ou até mesmo a posição de esquerda, como a extrema-direita tenta enquadrar diante desses fatos. Ou muito menos algo de conflitante com os interesses do imperialismo yankee. Pelo contrário, para quem sequazes da extrema-direita, inclusive, tem pedido intercessão. Eles têm mandado essas cartas pedindo para que os Estados Unidos realizem a prisão em território brasileiro, que é uma coisa já absurda. Ou seja, na realidade, tal encontro de presidentes na América do Sul, em particular a visita de Maduro, serve ao manejo dado pelo imperialismo yankee para neutralizar a expansão econômica da China na América Latina e o enfraquecimento da sua influência econômica e política, uma vez que se aproxima dos Estados Unidos cada vez mais uma crise sem precedentes dentro do seu próprio território e que ganha lastros por todo o sistema imperialista a nível internacional. Ou seja, por um outro lado também, o que a gente tem que ver é a projeção do Luiz Inácio como essa liderança regional aqui na América Latina, uma liderança regional conciliadora que presta serviço diretamente aos interesses yankees de apaziguamento das tensões aqui na América Latina e, como demonstram os fatos, segue dentro desses conformes dos interesses de dominação yankee na América Latina,
tanto no que diz respeito ao Brasil, mas também aos países vizinhos. E como parte também do nosso programa de hoje, nós sempre trazemos matérias para serem lidas aqui no nosso programa, e nós vamos começar com uma matéria que saiu recentemente sobre a paralisação massiva dos rodoviários exigindo salários dignos e direitos, lá em São Paulo. Os rodoviários de 9 empresas de ônibus da capital paulista realizaram uma grande paralisação na manhã do dia 29 de maio, com assembleias em todas as garagens. Eles reivindicam a recomposição salarial, maiores ganhos no programa de participação nos lucros e resultados e remuneração dos 30 minutos de refeição, direito atacado pelas grandes empresas do transporte durante a pandemia de Covid-19. E a mobilização já foi responsável pela conquista da data base, ou seja, período do ano destinado à correção salarial e revisão das condições de trabalho para cada categoria, no caso, para a categoria. A paralisação ocorreu nas empresas Grajaú, Mob Brasil, Transpass, Aviação Campo Belo, KBPX, Metrópole 3, Santa Brígida, Gato Preto e Samambaia. E após o término das assembleias, os trabalhadores do setor da manutenção dos ônibus também realizaram protestos nos seus locais de trabalho, que duraram toda a manhã. E nos terminais e pontos de ônibus foi feita a distribuição da carta aberta à população pelos rodoviários e trabalhadores da manutenção. E atualmente esses trabalhadores se encontram em período da formação da convenção coletiva de trabalho, tendo até agora todos os seus direitos básicos negados pelas grandes empresas. Os condutores exigem aumento real e não um magro reajuste de 3,5% do índice da inflação do período para os salários e tickets de alimentação, assim como uma maior PLR. A database conquistada pela mobilização sequer era reconhecida pelas empresas antes da greve. Ou seja, uma luta justíssima que tem ganhado lastro lá em São Paulo, mas que nós já noticiamos também no nosso portal e também aqui no nosso programa, como diversas regiões do país já realizaram essas mobilizações dos rodoviários, que é uma categoria extremamente importante para a funcionalidade da vida social, enfim, da vida urbana, enfim, outros setores do nosso país. E é uma categoria que é muito explorada e que tem aí seus direitos negados paulatinamente. Nós já registramos como lá no Nordeste foram feitas desde o início do ano diversas mobilizações de rodoviários exigindo tempo para almoçar. No caso aqui de São Paulo, melhores salários, condições dignas, seus direitos dignos, né, de trabalho, melhores condições de remuneração, a remuneração pelo tempo de almoço, que é uma coisa que eles não recebem, o salário que não seja reajustado em cima de 3,5%, que é uma vergonha. Ou seja, toda essa categoria a nível nacional tem se mobilizado para conquistar esses direitos tão pisoteados. É uma categoria que trabalha exaustivamente, trabalha longas horas por dia, tem um salário reduzido e ainda não tem condições adequadas de trabalho, de descanso, enfim, de manter ali toda a sua rotina de trabalho de maneira mais adequada, mais humana. Ou seja, uma luta justíssima que tem sido levada a cabo por esses rodoviários lá em São Paulo. A segunda matéria que nós estaremos lendo é sobre a mobilização de estudantes e professores em greves que fizeram protesto lá no Complexo do Alemão, aqui no Rio de Janeiro. No dia 29 de maio, dezenas de professores e estudantes realizaram uma manifestação em frente ao Colégio Estadual Jornalista Tim Lopes, no Complexo do Alemão, zona norte do Rio de Janeiro. O protesto ocorreu no contexto da atual greve dos professores da rede estadual, que exige o pagamento do piso nacional da categoria, a revogação do novo ensino médio e a convocação de profissionais concursados e abertura de novos concursos. A manifestação reuniu professores e estudantes e seguiu desde o Tim Lopes até o Colégio Estadual Olga Benário Prestes, em Bom Sucesso.
Os manifestantes denunciaram o governo estadual reacionário de Cláudio Castro pelo não pagamento do piso nacional do magistério aos professores e exigiram a revogação do novo ensino médio. E uma faixa denunciava também o governo de Cláudio Castro pelo genocídio cometido nas favelas cariocas com a consigna Fora Cláudio Castro, rouba professor e assassina juventude, assinada pela Unidade Vermelha Liga da Juventude Revolucionária. E os ativistas da organização também incendiaram um cartaz com a foto do governador reacionário. Ou seja, uma mobilização importantíssima que tem sido levada a cabo por esses estudantes, por esses professores, por esses trabalhadores, por toda a comunidade escolar, portanto, que significa, na verdade, a união da luta dos estudantes e dos trabalhadores da educação por melhores condições de ensino e também de aprendizado, ou seja, melhores condições, no caso dos professores, de ensinar e também de sobreviver, porque no Rio de Janeiro o piso salarial, dos trabalhadores da educação é o menor do ano, e o governador Cláudio Castro, esse reacionário, ele não reajustou o piso nacional, o salário desses professores com base no piso nacional da maneira adequada como exige a categoria, e por outro lado, a luta também dos estudantes contra o novo ensino médio, porque precariza tanto o seu aprendizado, como também precariza a forma como esses trabalhadores da educação, como esses professores, atuam dentro da sala de aula, ou seja, reduz ali a carga horária desses professores, inclusive subtrai matérias do currículo da escola e também suprime as possibilidades de aprendizado desses estudantes, ou seja, é uma luta que oportunamente deve acontecer conjuntamente, como tem acontecido lá no Complexo do Alemão, no qual estudantes e trabalhadores da educação unificaram a sua luta por um ensino gratuito, de qualidade e a serviço da população. E em terceiro lugar, como lá no Amazonas, profissionais da educação estão em greve e bloquearam vias durante protesto na capital. No dia 29 de maio, ou seja, ontem, segunda-feira, trabalhadores em greve da Rede Estadual de Educação do Amazonas realizaram um protesto em frente à sede do governo do estado. E a manifestação bloqueou vias e exigiu o cumprimento das demandas da greve de mais de 10 dias, empreendida pelos merendeiros, professores, vigias, profissionais de serviços gerais, pedagogos e servidores administrativos da educação amazonense. E o protesto foi iniciado às 9 da manhã, em frente à sede do governo do estado. E durante a manifestação, os trabalhadores bloquearam a Avenida Brasil, na zona oeste de Manaus, e ergueram faixas pelo reajuste salarial de 25%. E a greve dos profissionais da educação de Manaus foi iniciada no dia 17 de maio, atingindo já seu 12º dia de duração. E além dos 25% de reajuste salarial, os trabalhadores demandam revisão do plano de cargos de carreira e de remuneração, e a manutenção do plano de saúde e sua extensão aos aposentados e reajuste nos valores do Vale Alimentação e Auxílio Localidade. E a greve mobilizou profissionais de ao menos 52 dos 62 municípios do estado. Ou seja, é uma luta muito importante que tem sido deflagrada lá no estado do Amazonas. Mobilizar profissionais de 52 municípios de 62 é muita coisa, é uma luta muito grande, muito justa e que tem paralisado o ensino público do estado do Amazonas em busca de melhores garantias e condições de trabalho de maneira justa, digna, como exige a categoria. E não é meramente pelo salário ou reajuste do salário, mas também condições de ensinar por parte dos professores, como nós dissemos anteriormente, mas também dos alunos conseguirem aprender de maneira decente, com qualidade, um ensino público gratuito de qualidade. Ou seja, essas demonstrações de greves, de bloqueios, de paralisações por parte dos professores no Rio de Janeiro, mas também no Amazonas, algumas semanas atrás, lá no Distrito Federal,
são demonstrações de que as categorias de trabalhadores da educação, mas também, como nós noticiamos, dos rodoviários, enfim, de todas as categorias de trabalhadores, têm se mobilizado amplamente ao redor da nação, do país, para a conquista dos seus direitos, garantir os direitos que já foram conquistados, lutar para que os direitos que estão sendo atacados não sejam cortados e garantir novas conquistas e, além disso, lutar pelas liberdades democráticas, pela atuação das categorias com dignidade, melhores condições de trabalho, enfim, melhores condições, inclusive, de sobrevivência. Ou seja, uma luta muito importante que tem sido deflagrada e que se soma àquilo que a gente sempre repete no nosso programa. As massas populares do nosso país, elas não têm esperado a solução cair do céu ou muito menos a solução vir de promessas desse velho Estado, do seu governo de turno oportunista. Essas massas, elas têm ido às ruas garantir e conquistar aquilo que é seu por direito. Bom, esse é o nosso programa de hoje, nosso episódio de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu me despeço por aqui e aguardo vocês no nosso próximo programa de amanhã. Postar no Face, postar no Twitter, para espalhar mesmo.